Fala pessoal, tudo bem com vocês? Péssima atuação do Corinthians, derrota fora de hora que pode custar inclusive a liderança. De novo a desculpa do calendário, por que escalar tão mal? E o Jô, hein? Flagrado na balada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Te liga nessa dica. Você sabia que o OneFootball, que é o meu aplicativo, é a maior plataforma de mídia do mundo? E que lá, assim que terminarem os jogos do teu time do coração no Campeonato Brasileiro, você assiste aos melhores momentos em altíssima definição. Os lances, os jogos, os craques, tudo, além, claro, das notícias, estatísticas, resultados, tudo que você quiser sobre o teu time e sobre todos os times, sobre todos os campeonatos. Tá chegando a janela de transferências, então para você não perder nada, vou deixar o link aqui na descrição, você vai baixar gratuitamente, navegar à vontade e ó, serve para qualquer celular. Não foi uma boa atuação do Corinthians, a vitória foi justa do Cuiabá, que jogou bem inclusive. Mesmo quando o Corinthians melhorou no segundo tempo, se a gente olhar o cômputo geral da partida, dá para dizer que o resultado foi justo, que o Cuiabá mereceu a vitória. Agora, como disse o próprio Vitor Pereira na entrevista pós-jogo, ainda em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Corinthians, digamos que, favoreceu bastante, facilitou. Porque a escalação que o Vitor Pereira coloca em campo, a gente sabe que ele vai mexer no time, a gente sabe que ele vai preservar alguns jogadores, que, enfim, vai tentar dar uma recuperada física em alguns atletas, a gente sabe. Só que, de novo, ele mexeu no time, de novo, ele insistiu em alguns modelos que não estão dando certo. E aí precisou alçar mão do banco de reservas no intervalo, quando o resultado já era adverso. E esse é o grande risco. Quando você não começa com o teu time ideal e você, sei lá, vai na aleatoriedade, mexendo nas posições, para depois lá, não, eu tenho esses caras aqui no banco, então se eu precisar eu reforço. Só que às vezes pode não dar tempo, como foi hoje. O time melhorou no segundo tempo? Melhorou porque, claro, os jogadores que entraram levaram mais qualidade para o jogo, mas ainda assim eles não estavam a pleno. E tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão física do Corinthians. De novo, o Vitor Pereira foi nessa justificativa. Vocês sabem que essa é a realidade, esse é o calendário, a gente tinha muitos desfalques. Realmente acho que essa é uma justificativa importante. Você não ter jogadores do nível do Jô, do William, do Maicon, do João Vitor, faz falta, ok. Reconhecemos isso. Agora, os jogadores que lá estavam poderiam ter começado a partida. Ah, mas se eu utilizar esses caras, daqui 3 dias eu não posso usá-los. Eu acho que o Vitor vai ter que repensar isso. Ou a gente vai assistir jogos assim todas as rodadas, com dificuldades. Porque quando você não define um time, quando você mexe muito na equipe, no sistema, a tendência é que você não tenha o entrosamento, tenha desorganização, tenha falhas individuais e coletivas, tenha desatenção, você não encaixa, você não cria a automação dos movimentos, que é o jogador saber onde está o outro. É muito mais difícil, até dá para fazer quando você mistura os elencos, né? E você tem um elenco de 20, 30 jogadores e mesmo que você mexa no time, eles conseguem entender o que o treinador quer. Dá para fazer, mas é muito mais difícil e leva muito mais tempo. E tempo é o que não há. Então, eu acho que o Vitor Pereira, já falei sobre isso, ele vai ter que definir um time, vai ter que manter esses jogadores, tá com risco de lesão, tira, mas mexe menos na estrutura. Quanto mais ele mexer, mais vai acontecer o que aconteceu hoje. Ele botou 3 zagueiros, e eu gosto do sistema de 3 zagueiros, não tem problema nenhum, com o Robson Bambu pelo lado direito, o Gil centralizado e o Raul Gil pelo lado esquerdo. O Raul Gil. O Raul Gil não, o Raul Gustavo. E o Bruno Melo pelo lado esquerdo. O Bruno Melo é um jogador com características defensivas. Quando ele bota 3 zagueiros, ele, em tese, teria 2 alas para apoiar. O Gustavo Mantuan, beleza, o Mantuan a gente sabe que tem algumas deficiências defensivas e mesmo assim é um cara que se desdobra, é um cara que correu. Se a gente pudesse exaltar um jogador nesse jogo, tem outro que eu ainda vou falar, mas o Mantuan sim. Por isso que o Mantuan aparece como centroavante para fazer gol, que ele corre de ponta, ele gosta de jogar por dentro, ele joga onde for. E ele realmente, pelo que eu estou percebendo, o Vitor Pereira está apaixonado pelo Mantuan de ala. Ele tinha 2 laterais reservas e, de novo, não utilizou. O Rafael Ramos, de novo, não entra. No outro jogo, ele
acabou escolhendo o João Pedro. Na ausência do Fagner, o contratado foi o Rafael Ramos. Não tem jogado. Mas, ok, eu entendo que os treinadores muitas vezes gostam de usar jogadores polivalentes ou fazer algumas inovações, enfim, algumas posições para ganhar algumas virtudes que talvez o lateral não tenha. É o caso do Mantuan. O Mantuan apoia muito, quando o time está com a bola, ele se torna mais um jogador no setor ofensivo que o lateral não te oferece. Então tá bem. Agora, defensivamente, você precisa de cobertura. E naquele lado estava Robson Bambu, que falhou bizonhamente em pelo menos 2 lances. 3, eu diria. Tem um chute do André, tem um primeiro lance que o Cássio tem que fazer uma defesa pelo lado esquerdo, que o cara toma a frente dele, e tem o próprio gol do Wendel, né? Que ele dá as costas para a bola. O Bambu fez um péssimo jogo e dá para ver porque o Vitor Pereira tira ele já no intervalo junto com meio time, né? Mas enfim, esses 3 zagueiros, o Mantuan e o Bruno Melo. O Bruno Melo, com vários espaços que o Corinthians teve no primeiro tempo pelo lado esquerdo, ele tem uma dificuldade de apoiar, porque ele não é um jogador dessa característica. Se tivesse o Piton ali, talvez o Corinthians pudesse ser mais incisivo já no primeiro tempo. O Cantígio e o Duqueiroz na meia cancha, tudo bem, ele não tinha o Maicon. Eu gosto do Cantígio, já falei sobre isso aqui, mas ele tem uma falta de intensidade no time que preocupa. Ele não consegue dá um dinamismo interessante. E o Duqueiroz não, né? O Du é aquele motorzinho, né? Que aparece na área, que pisa, que vai, que voa, que marca, morde. Ele pelo menos resolve a parada. Só que ele foi o escolhido para sair no intervalo. Essa eu também não entendi. O aspecto físico, ele tá pensando no próximo jogo. Sei lá, mas ali eu não teria tirado o Duqueiroz. Teria tirado o Cantígio. Ele recua o Cantígio para a primeira função e coloca Renato Augusto e Juliano. Mas enfim, ele começa com o Du e o Cantígio, e aí com o Adson, né, pela direita, o Mosquito pela esquerda e o Roger Guedes na referência. Apesar do Roger Guedes ter jogado na referência no primeiro tempo, e no segundo tempo com a entrada do Júnior Moraes ter ido pelo lado esquerdo, eu gostei do jogo do Roger Guedes. Era o outro jogador que eu queria citar. Eu acho que ele foi um cara muito envolvido na partida. No primeiro tempo, quando a bola não chegava, ele brigou, ele buscou, ele me pareceu envolvido. E isso eu acho que era a grande cobrança que a gente fazia ao Roger. Ele é um bom jogador, ele pode ajudar. O sistema não estava favorecendo para a bola chegar no centroavante, que era ele. Ele se deslocou, ele caiu pelos lados, ele fez facão, ele tentou, ele buscou. E no segundo tempo, quando ele cai pela esquerda, bom, aí a gente consegue ver mais do Roger Guedes, né? Ele tem arremates mais perigosos, ele consegue fazer algumas jogadas, ele tenta cruzamentos, ele aparece mais na área. O tempo inteiro ele foi acionado e correspondeu, pelo menos nas suas tentativas. Se ele não conseguiu ser efetivo, ele pelo menos foi um cara que correspondeu, assim, nesse aspecto. O Mantuan e o Roger Guedes, acho que são 2 caras assim que, né, pelos lados do campo, no segundo tempo, quando o time já tem outras peças, eles melhoram o nível do time. Ainda insuficiente para conseguir o resultado. Mas enfim, aí o Vitor Pereira faz essas trocas, né? Como eu disse, o Júnior Moraes ele tira o Bambu, saca no intervalo já, passa o Roger Guedes para a esquerda, aí tira o Du e coloca o Juliano, coloca o Renato também na do Adson, né? Para fazer aquele tripé aí com o Cantígio, o Renato mais pelo lado esquerdo, que é onde ele gosta de jogar, e o Juliano mais pelo lado direito, com o... aí o Piton entra na do Bruno Melo também, aí você ganha um escape pelo lado esquerdo ali, com o Mantuan pelo lado direito também, e aí você tem o Júnior Moraes centralizado, mas com o Mosquito por um lado e o Roger por outro. Depois o Mosquito sai para a entrada do Wesley. É óbvio que o time ia melhorar, é óbvio, mas ainda assim eu noto uma dificuldade de alguns jogadores, como o caso do Renato Augusto e do Juliano. E aí a gente precisa, de novo, né? Vou bater nessa tecla de novo, alguma explicação. Porque se eles não estão jogando, se eles estão sendo preservados, se eles estão tendo seus minutos reservados para que eles não joguem tanto, por que eles entram cansados? Ou a gente vai chegar à conclusão que eles precisam descansar 2, 3 jogos. Para aí, vai trabalhar em separado e tudo mais, para depois a gente ver o que pode acontecer, porque não está resolvendo. Você está perdendo a qualidade deles, e quando eles entram cansados. Não era mais fácil começar o jogo, então? Tem alguma coisa errada nessa questão física, que inclusive já está lesionando alguns jogadores, enfim, tem um problema clínico no Corinthians, né? O Fagner não volta nunca, jogadores que estão constantemente lesionados agora, e uma questão física, de jogadores que estão cansados, que estão com déficit físico. É só o calendário?
É só o Corinthians que está passando por isso? Não é. É a faixa etária dos jogadores? Então esse elenco foi mal montado. Então precisa trazer reforços mais jovens na metade do ano, seja um ou outro ali para ganhar mais fôlego o Vitor Pereira e tentar não mexer tanto no time, porque mexendo no time, na estrutura, vai acontecer o que aconteceu hoje. O que mais me preocupou hoje foi o desempenho do time, a desatenção, a desorganização, sabe, isso não teve nada a ver. O Corinthians realmente tem um desempenho abaixo do que a gente esperaria para um líder do campeonato, enfim, e com as peças que tem, ok, mas hoje foi, meu Deus do céu, o jogo foi horroroso. E o Vitor sabe disso, reconhece isso, só que ele coloca na conta dos desfalques e do calendário. Os desfalques eu entendo, mesmo assim tinha jogador e bola para resolver. Ao final do jogo, viralizou uma imagem do centroavante Jô, que está machucado, está tratando uma lesão e que não foi relacionado para o jogo. Essa imagem ela é de um bar em que está rolando o jogo do Corinthians e o Jô está tocando o seu tantã, bebendo uma cervejinha e curtindo um pagode. É óbvio que a torcida não gostou, é óbvio que isso vai gerar repercussões, porque o grande problema nisso tudo, o cara estava na folga, não sei se é folga, né? Mas ele não foi relacionado para o jogo. No momento em que ele não está trabalhando, imagino eu que, né, ele teve o seu período de tratamento no clube e depois ele faz o que bem quer com a vida da vida dele, ok, ele realmente tem toda a liberdade para isso. Agora, no momento em que o time está jogando, o jogador está desfalcando o time por tratar uma lesão e aparece num pagode, a mensagem que ele passa é muito ruim, muito ruim. Ainda mais porque o Jô tem um histórico. E o que mais me preocupa é a sequência do jogo com a camisa do Corinthians. Porque da última vez, a informação que eu obtive é que ele recebeu um ultimato da diretoria, depois do Vitor Pereira ter enquadrado o jogador. Comigo não vai jogar. E a diretoria chegou nele e falou assim, se você pisar fora da linha, já era. E ele começou a emagrecer, ele se disciplinou, ele começou a treinar, ele começou a jogar, ele começou a fazer gol. Tava tudo certo, até se machucar, o que é natural, o que é do jogo. E aí ele faz isso. Então, assim, fora outros, né, episódios que o Jô já teve recentemente, o que fizeram, inclusive, com que a diretoria chegasse para ele e dissesse, meu, não dá mais. Ou você entra na linha ou você tá fora. E até pelo respeito que o Jô merece, enfim, pelo ídolo que é, por tudo que já fez, pelos serviços prestados. Só que mais uma. Certamente isso ainda vai gerar repercussões, tanto que o Vitor Pereira disse que vai chegar em São Paulo né, tomar conhecimento do assunto e conversar com o atleta e com a diretoria. Vamos aguardar. E aí, o que vocês acharam do jogo? Gostaram? Eu não gostei. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!